No vídeo de hoje eu vou falar sobre viajar com motos pequenas. Eu sempre falo aqui no canal que se você está começando, é melhor você começar com uma moto de baixa cilindrada do que você começar com uma moto bem maior. Tá, mas e daí, né? Será que dá para fazer tudo que uma moto grande faz numa moto menor? É isso que a gente vai discutir hoje nesse vídeo. Salve motociclista! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Moto Vento Estrada, o canal onde eu dou dicas de pilotagem para você poder curtir a sua moto com segurança. O sonho de quase todo motociclista é ter uma moto maior, só que enquanto você não tem, seja porque você decidiu começar com uma moto menor, porque você não tem muita experiência, ou porque simplesmente você não pode ter uma moto maior devido ao seu orçamento, será que você tem que ficar em casa? Será que você tem que deixar de viajar só porque você tem uma moto pequena? Nem a pau, meu amigo. Só o que você precisa ter em mente são alguns pontos importantes que a gente vai falar já já. Eu sou daquele que acredita que qualquer moto pode te levar para qualquer lugar, independente de tamanho, estilo ou cilindrada. Só que dependendo da sua moto, você vai ter algumas vantagens e outras desvantagens, dependendo do tipo de lugar que você quer passar. Eu queria começar esse vídeo mostrando as razões pelo qual você deve escolher uma moto pequena para começar. O primeiro motivo pelo qual eu acho que você deve começar com uma moto pequena é o preço. Algumas motos aí podem chegar até 100 mil reais, passar de 100 mil reais, mas uma moto aí de 1000 cilindradas vai variar em torno de 55, dependendo da moto, até 90 mil reais. Cara, isso é 3 vezes ou até 5 vezes o valor de uma moto de baixa cilindrada. E se você começa com uma moto menor, por exemplo, uma Phaser 250, uma Twister 250, que custa aí uns 17 mil, ou então uma Versys 300, que vai custar em torno de 24 mil, a XRE, que vai custar uns 20 mil. O que você pode fazer com esse dinheiro? Você pode gastar a diferença da moto grande com a moto pequena para você viajar. E se você quiser começar com uma moto menor ainda, você vai pegar aí uma 125, vai te custar aí em torno de uns 13 mil reais. É o que eu faria se hoje eu tivesse de 50 a 90 mil para comprar uma moto grande. Eu compraria uma moto com uma cilindrada menor e usaria essa diferença de dinheiro que, dependendo da moto aí, como eu falei aqui da Versys 300, que é uma excelente moto, se eu tivesse 55 mil eu poderia comprar uma Versys e gastar toda essa diferença e 30 mil só viajando pelo Brasil. Eu conseguiria ir fazer, sei lá, no Nordeste, dá para ir para vários lugares. Se eu morasse em São Paulo e ir ali para cidades históricas de Minas Gerais que eu ainda não conheço, estaria num pulo, não ia gastar tanto. Dependendo do dinheiro, eu fazia umas 3 viagens em um único ano ou até mais, só com a diferença desse valor. Então essa é a primeira vantagem que eu acho que você deveria pensar em pegar uma moto menor, mesmo que você tenha dinheiro. Você vai falar, pô Fernando, mas eu tenho dinheiro para pegar uma moto, dinheiro para mim não é problema. Mas se você não tiver experiência, e eu sempre falo para você pegar uma moto grande só quando você tiver mais experiência, então se você tem o dinheiro, mas não tem experiência, pega a moto menor, espera 1 ano, 2 anos até pegar a sua moto maior e aproveita essa grana para curtir, porque não adianta nada você ter lá uma bela máquina no quintal de casa para deixar ela estacionada na garagem. Então usa a diferença para pegar uma estrada e conhecer aí lugares bem incríveis. Um outro ponto que dá para você salientar aqui também é a diferença da manutenção, né? Quanto maior a moto, mais caro vai custar pastilha de freio, troca de óleo, pneus. Uma moto menor vai ter um jogo de pneus em torno de 600 reais. Uma moto grande vai ter um jogo de pneu em torno de 1.200, 1.600, dependendo do tipo de pneu. Já é uma grana para você poder viajar com a sua moto. Então fica ligado aí, pensa nesse quesito aí para você pegar uma moto menor ao invés de uma moto maior. O segundo ponto que eu queria colocar com vocês é o peso. Pô, carregar 200 quilos é muito mais fácil do que carregar 350 quilos. Eu estou falando aqui, claro, não só da moto, estou falando da bagagem, estou falando do garupa. Então, se você tiver com uma moto menor, vai ser muito mais fácil. E claro, se você quiser pegar um off-road aí, também vai ser muito mais fácil você pegar um off-road com uma moto mais leve do que com uma moto mais pesada, se você não é um cara que tem muita experiência no off-road. Velocidade. Você pode até argumentar que uma moto vai ter uma velocidade bem menor do que uma outra moto maior. Só que
Em quais estradas do Brasil você consegue andar a mais de 140 por hora? São pouquíssimas as estradas onde você vai conseguir fazer isso e normalmente elas são duplicadas e elas não são em grande quantidade assim. A maioria das estradas no Brasil tem pista simples e na maioria das estradas do Brasil, se você tentar passar de 110 ou 120 por hora, o que você está fazendo é cometendo suicídio. Eu vou te contar um segredo para você. Em 2017, eu e a Natália decidimos que a gente ia percorrer todas as cidades por onde passa o rio Tietê, lá de Salesópolis, na Grande São Paulo, até onde o rio deságua, lá no Rio Paraná. E aí, para fazer esse desafio, a gente precisa percorrer muito por estradas vicinais. De Salesópolis até Osasco, a gente passa por estradas bem movimentadas, mas depois você vai para Santo Antônio, não lembro o nome da cidade, mas para Cabreúva, depois de tudo, esse pedaço aí, você começa a pegar estradas vicinais. E cara, é muito mais divertido, é muito mais gostoso você pegar estradas vicinais do que estradas duplicadas. Estradas vicinais você tem paisagem normalmente mais legal, você tem muito mais curva, você pode curtir muito mais a sua moto do que só acelerar em linha reta. Pelo menos na minha opinião, andar em estradas vicinais é muito mais divertido e você não precisa de grandes velocidades para curtir o passeio nesse tipo de estrada. Outra coisa é que quando você anda muito rápido, você precisa estar ali concentrado no que está acontecendo na sua frente e atrás, você precisa estar muito preocupado nos outros carros ao invés de estar curtindo a paisagem. E uma moto pequena vai te permitir curtir muito mais a paisagem se você estiver andando numa velocidade menor. O quarto item que eu separei aqui é bagagem. Você vai falar, pô Fernando, tudo bem, então eu concordo com tudo isso que você disse até agora, só que numa moto pequena eu não vou conseguir levar o tanto de bagagem que eu preciso. Pois é, você pode até estar com essa coisinha aí na sua cabeça, mas você não precisa da quantidade de bagagem que você acha que precisa quando vai viajar de moto. A experiência me mostrou que eu sempre deixei muita coisa na minha bagagem que eu não usei. Nas primeiras viagens nós levamos um montão de coisa e aí ao longo do tempo a gente foi percebendo que a gente não usava tudo aquilo que a gente levava. Inclusive a Natália começou a fazer a sua mala muito menor que a minha. Um dia eu estava lá separando todas as coisas em cima da cama, eu olhei as coisas dela, tinha um montinho, eu olhei as minhas coisas, tinha um montão. E foi nesse momento que eu percebi, opa, tem coisa errada. Se a minha esposa está levando tão pouca coisa e mulher tem fama de levar um monte de coisa, acho que tem alguma coisa errada na minha bagagem. E aí eu comecei a diminuir as coisas que eu levava na minha mala. Então se você está começando no motociclismo, no mototurismo, quer começar a viajar, separa lá tudo aquilo que você acha que vai precisar. Separa tudo, pega lá, separa tudo. Divide no meio, a metade de cá, você tira fora, você não vai usar aquela metade, é sério. Separa o que você acha que é menos essencial e tira fora. Sobrou uma quantidade, certo? Então, separa de novo no meio e tira fora. É só esse montinho aqui, ó, que você vai precisar. Você não vai precisar da quantidade de coisas que você acha que você vai precisar. Separa ali a roupa que você vai precisar para 3 a 5 dias. Essa quantidade de roupa é a quantidade de roupa que você vai usar em um mês de viagem e é a mesma quantidade de roupa que você vai usar em meses de viagem. Se você sair do Brasil e for para o Alasca, é a mesma quantidade de roupa que você vai precisar se você estiver fazendo uma viagem de 5 a 7 dias. O quinto item é a segurança. Tanto a sua segurança pessoal, quanto a segurança da moto. Se você está com uma moto menor, você vai conseguir muito mais segurança para você, tanto no on-road quanto no off-road, porque essa moto vai ser muito mais fácil de você conduzir do que uma moto maior. Dirigir no trânsito. Você vai falar, pô Fernando, eu não preciso de uma moto que seja fácil de dirigir no trânsito, eu vou pegar a estrada. Só que lembra que para sair da sua casa até chegar na estrada, você está na cidade, a não ser que você mora no meio do mato, a não ser que você mora do lado da rodovia, num sítio ali que está pertinho da rodovia. Tudo bem. Mesmo que você more aqui na rodovia, você vai ter que chegar no seu destino, você vai ter que pegar a cidade e aí você vai sair da pista e vai até a casa, a pousada, seja lá o lugar que você vai. Então em algum momento você vai acabar pegando cidade, nem que seja por um trecho curto. E essa moto menor vai ser muito mais fácil, tanto para você na chegada quanto na saída do seu destino. Essa é uma vantagem, fica muito mais fácil de você dirigir nesses locais com a moto menor.
Terceiro item que eu coloquei aqui é em caso de quebrar. Se a sua moto quebrar, uma moto pequena é muito mais fácil de empurrar do que uma moto grande. Uma moto de 300 kg é muito mais difícil do que uma moto de 150, 180, 200 kg. Outra coisa que eu coloquei aqui é que se você cair, se você tomar um tombo, é muito mais fácil você levantar uma moto pequena do que uma moto grande. E uma moto grande pode deixar você preso embaixo dela, né? Se você cair e a moto ficar em cima da sua perna, e você estiver sozinho, aí lascou. Se você cair no meio do mato com essa moto, pronto, ninguém vai te ver. Já com uma moto pequena é muito mais fácil de você tirar o seu pé dali, principalmente se você está viajando sozinho, né? Se você está andando em dupla, esse fator não pesa tanto. Você cai com a moto, tem alguém para te ajudar, mas sozinho não vai ter ninguém para te ajudar e aí você consegue sair debaixo da moto caso aconteça alguma coisa com você. Já com a segurança da moto, você vai primeiro conseguir estacionar com muito mais facilidade, seja num estacionamento normal, seja em partes internas de um hotel. De repente você está num hotel pequenininho que não tem estacionamento, mas se tiver um corredor, uma moto pequena, você coloca ali no corredor e pronto, a moto não precisa ficar lá na rua. Dentro de um quarto, se você puder, tiver num lugar, uma kitnet, alguma coisa que você alugou que não tem um local para você guardar a moto, você pode colocar a moto dentro. Se você tiver numa casa, você coloca a moto dentro da casa. Se você estiver num lugar que você acha que é perigoso, e é na moto grande, você não tem essa vantagem. Sem contar também que se você estiver viajando com uma moto pequena, você não vai parecer um milionário turistando por aí, né? Se você está com uma GS toda equipada, capacetão pá, jogo de couro da BMW, meu, o pessoal vai saber que você é um cara que está com dinheiro e que está passeando e que provavelmente está levando dinheiro junto com você. Já se você está numa XREzinha ali, mais humilde, até numa Versys 300, você vai passar bem mais despercebido pela bandidagem. Só que como nem tudo são flores, eu separei aí alguns pontos negativos que eu considero negativos quando você está andando com uma moto de baixa cilindrada. Mas antes da gente entrar nesses pontos, se inscreve aí no canal clicando aqui ó, no botão vermelho se você não for inscrito e senta o dedo no like se você estiver gostando desse vídeo. E vamos lá, o primeiro ponto que eu separei aqui, deixa eu olhar na minha colinha, é a distância percorrida por dia. Talvez, e aí eu digo talvez, isso não é uma verdade, você vai percorrer uma distância menor se você tiver com uma moto pequena, isso por dia. Por que eu digo talvez? Porque com uma Versys 300, por exemplo, eu não acho que isso aconteça. Porque ela é uma moto que tem uma velocidade final de 160 km por hora. Cara, você tem 120, 130, 140 para andar com a moto sem estar lá esgoelando. É uma moto que anda com uma velocidade bem tranquila para você poder viajar. Então, isso não vai ser uma desvantagem com uma moto dessa. Com uma moto monocilíndrica, 250 cilindradas, talvez isso aconteça. Uma Teneré, talvez com a XRE, ela desenvolve bem as 120, 130, talvez isso não aconteça com a XRE, mas com uma moto menor que isso, aí eu acho que você vai sofrer, você vai percorrer menos distância sim, porque você vai estar descendo a 110, subindo a 90, se tiver muito caminhão, você não vai ter como ultrapassar, você vai ficar muito tempo atrás dos caminhões. Então, com uma moto menor, bem menor que uma 250 aí, você vai acabar tendo esse problema de percorrer distâncias menores. Só que eu também não acho que isso seja uma total desvantagem, porque se você está com uma velocidade menor, você vai conseguir aproveitar muito mais a vista e vai curtir bastante o passeio também. Então isso pode ser uma desvantagem para alguns, para outros pode não ser. O segundo ponto que eu separei aqui pra gente é o conforto. Alguns modelos podem ser bem desconfortáveis, principalmente se for moto com característica mais urbana, por exemplo, uma Twister ou então uma Fazer, que são motos pensadas para o uso urbano. Elas não têm o seu banco e o seu design, a sua posição de pilotagem feitas para você ficar horas na moto, então essas motos pode ser que seja desconfortável para você. Só que para isso eu tenho uma dica que eu separei bem aqui. Isso aqui é uma almofada que a gente usa para as nossas viagens. Eu tenho uma CB500X e eu não acho que ela seja uma moto muito confortável. A primeira vez que eu saí com ela, eu consegui ficar bem nela, tranquilo, sem me incomodar por 4 horas. Depois disso começou a ser bem incômodo mesmo. Eu já estava acostumado a ter longas viagens. Na nossa antiga moto a gente ficava 10 horas na moto
sem muito problema. E o que é isso aqui? Eu vou tentar abrir aqui para você. Eu não sei se você conhece, mas isso daqui, e ela tá cheia d'água, é por isso que ela tá assim meio esquisita, mas isso aqui é uma almofada para quem fica muito tempo sentado em cadeira de roda. Então ela é uma almofada que você consegue encher de ar ou de água, e ela serve para não dar ferida em quem está na cadeira de roda. E na moto isso aqui se mostrou muito confortável, porque você enche de água, a água não é tão macia, né? Se você encher de ar, ela vai, talvez às vezes dependendo da posição e do seu peso, encostar. Mas a água, não tem para onde a água fugir, a água deixa durinha e ela molda no seu corpo. Então isso aqui fez com que a gente passasse de 4 horas para 10 horas em cima da CB500X com muita tranquilidade. Então com um negócio desse aqui, cara, se você tem uma moto com banco duro, faz um negócio desse daqui para você, que você vai até pro Ushuaia. Essa capa aqui, ó, nós fizemos com um Corvin, Natália costurou na máquina de costura da minha mãe, nós gastamos R$20 com isso daqui, com o zíper. E essa bolsinha aqui, se eu não me engano, eu paguei R$22 também. Isso aqui você encontra em qualquer loja que vende tipóia, que vende muleta, que vende aqueles negócios de fisioterapia, qualquer coisa hospitalar, você vai encontrar esse tipo de coisa aqui. Pessoal que fica acamado, aquelas almofadinhas para o pessoal que fica deitado, esse tipo de loja você encontra nisso aqui. É só você pedir essa almofada aqui, que é aquela almofada para quem fica na cadeira de roda, e tem que ser a que não tem o furo no meio, porque a que tem o furo no meio vai acabar não sendo confortável. Essa daqui é a melhor delas e é muito barato. Com R$40 você tem um acessório que vai deixar a sua moto muito confortável. Tem gente que prefere comprar aquele gel, que tem várias lojas vendendo por aí, no Mercado Livre você encontra. O meu irmão optou por esse gel só porque ele vem com o formato do banco, fica mais bonitinho em cima da moto, só que na minha opinião não serviu de nada. Eu andei com a moto do meu irmão, a gente fez 1000 km com a moto do meu irmão em 2 dias e doeu do mesmo jeito. Ele gastou 400 e sei lá quantos reais para comprar aquele gel para ficar bonitinho e melhora, mas melhora muito pouco. Isso daqui, cara, custou R$40 e dá de 1000 a 0 naquilo lá. Então, se você achar que a sua moto é dura, que a sua moto pequena, uma moto de menor cilindrada vai ser desconfortável, tem jeito de você deixar a moto bem confortável também. Agora, sem fazer mais propaganda da minha almofadinha aqui, o terceiro item, a terceira desvantagem, e agora essa eu considero desvantagem mesmo, numa moto pequena, é que você fica invisível no trânsito. Motos menores são mais finas, e quanto mais fino, quanto menor for o perfil do veículo, mais difícil de ser visto ele é, principalmente a maiores distâncias. Uma moto grande, uma moto maior, ela já é mais larga, às vezes você coloca lá uns farol de milha auxiliar lá e tal, e inevitavelmente você acaba sendo mais visto. Uma moto menor, como ela é mais fina, ela passa despercebido, não é nem pelo olho da pessoa, é pelo cérebro humano. Às vezes, dependendo da situação, vai ter tanto fluxo, tanto carro, o cara vai estar tão preocupado com tantas coisas que é mais prejudicial para ele do que uma moto, que o cérebro dele simplesmente vai ignorar uma moto. Então esse é uma das desvantagens que eu acho de você andar com uma moto pequena, e aí a sua tensão na estrada tem que estar bem menor. Tem um vídeo aqui no canal que mostra por que é que a gente se torna invisível no trânsito, o que acontece com o cérebro do ser humano que faz ele ser invisível, que faz uma moto ficar invisível no trânsito. Dá uma procurada aí, que é um vídeo bem interessante também. Dá uma procurada, não, eu vou tentar colocar no card aqui, ver se eu tiver tempo, se tiver aparecendo aqui é porque eu coloquei no card, dá uma olhada aí. E o último motivo, é o quarto, e eu acho que esse daqui também é uma desvantagem sim, é a falta de potência, a falta de torque que você tem quando você está andando com uma moto pequena dessas. Por quê? Quando você está com uma moto de pouca potência, o que você não pode ter é pressa. E por que eu falo que você não pode ter pressa? Porque em alguns casos vai ser difícil você fazer ultrapassagem. Vamos dizer que a minha moto tem a velocidade máxima de 120 por hora. E eu tô lá, pá, aceleradão no talo para conseguir andar a 120 por hora. Se eu pegar um caminhão que está vazio, às vezes não precisa nem estar vazio, né? Tem caminhão cheio aí, pesado, que anda a 120 por hora.
E aí tá lá, eu tô lá com o cara descendo a 120, subindo a 110. E o cara tá na mesma coisa, descendo a 120, subindo a 110. Eu tô lá com o cabão enrolado, acelerador no talo. Velho, eu não vou ter como me distanciar desse cara. Eu vou ficar por vários quilômetros ali, brigando com ele. Passo ele na descida, ele me ultrapassa na subida. Eu passo ele na descida, ele me passa na subida. E a gente vai ficar num conflito por vários e vários quilômetros. Nessa situação, o que eu faço? Se eu passo por uma situação dessa, reduzo minha aceleração, deixo uma margem, deixo um pouquinho de acelerador ali para, se o máximo que eu consigo atingir é 120, eu deixaria 100, ficaria para trás, deixaria esse caminhão embora, continuaria no meu 100zinho, e aí, se eu tivesse um veículo que tivesse um conflito comigo a 100 por hora, de repente um cara que não quer andar mais de 100 por opção, ou seja lá por necessidade também, porque o carro dele também não vai, ou a moto dele não vai, ou o caminhão, ou seja lá o que for, eu tenho uma reservinha para não ficar em conflito com esse cara. Eu não vou precisar reduzir para 80 para deixar ele embora. Eu acelero tudo, vou embora com meu 120, deixo ele para trás com 110 e depois lá na frente que eu tiver uma boa distância, eu volto a andar 100 também e aí a nossa velocidade não vai mais entrar em conflito. É isso o que eu faço se eu tenho uma moto de menor cilindrada. Então se você tem uma moto de baixa cilindrada, essa vai ser uma desvantagem, mas eu estou dando aqui para você uma solução para você não ter isso como um problema grande, mas nunca é excesso ter um pouquinho de aceleração aí, uma moto com mais potência para você simplesmente acelerar, deixar o cara para trás e ficar bem longe daquele cara que está na mesma velocidade que você. E essas são as minhas opiniões do porquê você deveria sim viajar com uma moto pequena. Dei aqui algumas dicas para você enfrentar os problemas que você vai ter com uma moto pequena. Se você concorda ou discorda com alguma coisa que eu falei aqui, se você tem algum ponto negativo para acrescentar ou algum ponto positivo para acrescentar, coloca aí nos comentários, é sempre bom ouvir vocês também. E é só isso, espero que você tenha gostado, um abraço e até o próximo vídeo.